Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Podem sentar, fiquem à vontade em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na presença do nosso Deus nesse domingo, nesse momento. E eu tenho a certeza que Deus, assim como o Senhor nos visitou de manhã de uma maneira poderosa, eu creio que Deus vai lhe visitar também em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu já quero ir direto à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 6. Abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 6, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então vamos orar? Coloque a mão sobre a palavra de Deus e ore assim comigo. Diga, Senhor Jesus. Diga com fé, diga, abra, Senhor, o meu coração e o meu entendimento, para que eu possa compreender a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando o Senhor Jesus, ele veio sobre essa terra e pregou o Evangelho, o Senhor Jesus queria nos mostrar um caminho de salvação. O Senhor Jesus havia, num certo momento do seu ministério, ele havia multiplicado os pães uma vez, como todos conhecem a passagem, muitos conhecem. Depois ele vai e multiplica novamente. Mas Jesus, conhecedor dos corações, ele começou a entender que aquelas pessoas começaram a seguir a ele, não porque ele era o Salvador, porque ele tinha poder para salvar as almas daqueles que estavam ali. Eles começaram a seguir Jesus porque muitos achavam que não precisariam mais trabalhar, porque o Senhor Jesus era só orar e as coisas aconteciam, multiplicava pão e eles não precisavam trabalhar. E Jesus chama a atenção que a nossa vida nessa terra ela é passageira, e que nós temos que dar atenção numa vida na presença de Deus e alimentar o nosso espírito para que possamos permanecer na fé e na presença de Deus em nome de quem? De Jesus. Jesus começa dizendo aqui, eu vou ler a partir do versículo 27, ele diz assim, João capítulo 6, versículo 27, ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então Jesus começa a dizer naquele povo, que eles não tinham só que trabalhar pela comida que perece, pelo alimento natural, só para o sustento, mas que eles também tinham que se dedicar e entender da importância de trabalhar pela comida que era pela vida eterna, quer dizer, a palavra de Deus é o alimento do cristão. Se eu não me alimento da palavra de Deus, se eu não tenho tempo de ler uma Bíblia, de meditar na palavra, de conhecer mais a fundo a palavra de Deus, eu me torno um crente fraco. Eu posso frequentar igrejas, mas se eu não me alimento da palavra, não abro o meu coração para alimentar da palavra, eu não tenho o sustento que eu preciso. Nós temos que entender que a partir do momento em que nós abandonamos o mundo, abandonamos o pecado, o nosso sustento não é mais só nosso, eu me sustento, eu trabalho, eu faço, eu aconteço, não. Nós temos que entender que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem a dependência desse Deus, de buscar a Deus, de se alimentar dele e de sustentar e de ser sustentado pela palavra e pelo ensinamento da palavra de Deus. Amém, pessoal? Então Jesus fala sobre a importância de trabalhar não pela comida que perece. E aí ele continua chamando a atenção, diz assim no versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então eles pensaram assim, olha aqui para mim, pessoal, falou, Senhor, tudo bem, qual que a gente vai fazer, para a gente trabalhar por essa comida, por esse alimento? Eles ainda aqui, se vocês observarem o texto, eles não conseguiam naquele momento entender que Jesus falava das coisas espirituais. Amém, pessoal? Eles pensavam que de repente seria um alimento que eles comeriam e nunca perecia, sempre multiplicava, e não era assim.
E eles falaram assim: Senhor, como a gente faz para ter esse alimento? Eles balizavam naquele momento tudo baseado em coisas materiais. Muitas pessoas, muitas vezes, elas balizam a sua fé em coisas materiais. Né? Eu vou orar para Deus me dar uma casa, eu vou jejuar para Deus abrir a porta de emprego. Isso é só balizar uma vida em coisas materiais. Só pensar em coisas materiais. E o cristão verdadeiro, ele não pode trabalhar só por coisas materiais, só para conquistar. Porque tem muitas pessoas que oram a Deus, buscam a Deus, e quando começam a conquistar algumas coisas materiais nessa terra, já é suficiente para se afastar da presença de Deus. Mas quando nós balizamos a nossa vida na palavra de Deus, na salvação e na fé, não serão as coisas materiais que vão nos afastar da presença de Deus. Tendo ou não tendo. Porque a nossa fé não está baseada nas coisas desse mundo, em coisas materiais, em conquista. Uma pessoa não é mais de Deus se ela tem uma casa, ou se ela tem um carro, se não tem um carro, ou se não tem uma casa. É demonstrado se ela é de Deus, se ela tem uma vida na presença de Deus. Se a vida dela é balizada na presença do Senhor. Então tem muitas pessoas que a fé delas só se baseiam em bens materiais. Se naquele dia tem culto de bênção material, ela está lá, não falta uma reunião. Se é um dia de uma reunião para buscar o Espírito Santo, para se fortalecer na fé, não é interessante, porque a pessoa não se baliza, a pessoa não tem vontade, não tem desejo de buscar uma vida muito maior do que uma vida material. Que é uma vida muito maior na presença de Deus do que uma vida material. Amém, pessoal? Então Jesus, ele fala isso. Jesus começa dizendo assim, vamos ler o 27 novamente, o 28. Trabalhai, o que ele diz aqui, não pela comida, o que, pessoal? Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Por que nós trabalhamos? Porque a barriga nos instiga. Que isso, pastor? É verdade. A gente precisa comer ou não precisa? Ou vive de vento? Vive de luz? Essa luz aqui vai me alimentar, vai nessa. Para ver só, Deus não deu luz para a gente se alimentar, Deus deu os alimentos e criou para nos alimentar. Quando Pedro falou que o alimento era imundo, Deus falou, não diga imundo aquilo que Deus santificou. Se a pessoa não gosta de um alimento ou outro, é normal, por isso que Deus deu a variedade. Então, para que nós precisamos trabalhar? Para levar para dentro da nossa casa o sustento, sim ou não, pessoal? É verdade ou não é? Pagar os nossos compromissos, nos alimentar, nos sustentar. Assim como o trabalho produz bênção na nossa vida material, você conquista, você se alimenta, o espiritual também. Se eu alimento o meu corpo, se eu sustento o meu corpo, eu vou resistir para trabalhar, é verdade ou não é? Eu vou ter saúde para trabalhar, estou bem alimentado, tudo vai fluindo porque o alimento faz com que eu permaneça ali sendo sustentado. Mesma coisa é a palavra. Como alguém vai querer vencer as obras do diabo se não se alimentar da palavra de Deus? Então Jesus diz, trabalhai não só pelo alimento que perece, mas temos que trabalhar, quer dizer, produzir, através de uma vida na presença de Deus, um crescimento espiritual em nossas vidas. Porque olha só o que Jesus continua dizendo, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida, o que, pessoal? Jesus fala de uma vida além dessa. Jesus, ele fala de uma vida além dessa vida material. O ser humano, muitas vezes, ele acha que é só ter coisas na terra que ele já vai ser feliz, e não é. Se fosse assim, milionário não se matava. Gente rica não tentava tirar a vida ou não fazia besteira, porque eles já estavam muito felizes com a riqueza, é verdade ou não é? E quantas pessoas que têm posses, têm tudo e vivem sob depressão, muitos tiram a vida. Nós temos que entender que Jesus, ele fala que a nossa preocupação não pode ser só terrena. Ele fala da importância de trabalhar pela vida eterna. Existe uma vida, Jesus, ele veio pregar não só uma vida material, mas uma vida eterna. Todos nós iremos passar pela vida eterna. Todos nós um dia iremos morrer, e é essa a preocupação do Evangelho. Se você morrer hoje, para onde você vai? Existe uma vida que, se você não trabalhar agora, você não alcança a salvação. Porque eu tenho que alcançar a salvação aqui para herdar a eternidade depois. Amém, pessoal? É isso que nós temos que entender. Então Jesus diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pelo alimento que serve para a vida eterna, quer dizer, que me salva. Quando eu medito no Evangelho, quando eu aceito Jesus como Salvador,
Esse evangelho me salva, me liberta dos pecados, do engano, daquilo que é mentira, daquilo que é errado. Eu passo a viver uma vida na presença de Deus. Então eu vou trabalhando, eu medito na palavra, eu oro, eu me consagro, eu venho à igreja para me fortalecer. Então eu vou trabalhando também a minha vida na presença de Deus. E é essa vida na presença de Deus que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E ele continua dizendo no 28, aí diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, olha só, a obra de Deus é esta. Ele fala o que, pessoal? Que creais naquele que Ele... Como eu faço a obra de Deus? Jesus não falou, você vai pegar a marreta, vai pegar uma foice, vai pegar agora um prumo, vamos fazer a obra de Deus agora, porque essa obra vai ser grande, vai ser o templo de Salomão, não. A obra que ele diz que temos que realizar é crer no Filho. Porque se você crer no Filho de Deus, na mensagem que Jesus traz, quando ele vem a essa terra, quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, nós tomamos uma posição de nos arrepender dos pecados. Porque se eu crer no Filho, se eu crer no Evangelho, eu creio que Jesus veio não só para que a gente seja abençoado na vida material, mas que a gente tenha algo muito maior do que só coisas nessa terra, para que verdadeiramente, olhando o sacrifício de Cristo, possamos nos arrepender dos pecados e nos preparar para uma vida que será o quê, pessoal? Eterna. Você está preparado para a vida eterna? Você está preparado para o dia que você fechar os teus olhos? Quantas pessoas o ano passado, quem sabe você não conheceu pessoas assim? Que te abraçou, que desejou a você feliz ano novo, prosperidade, isso e aquilo, já não estão mais aqui, passaram. O ano nem terminou. E milhares de pessoas partiram para a eternidade. Porque ninguém sabe o dia da sua ida. Mas quando eu medito na palavra do Evangelho, eu me preparo para esse dia. Então Jesus diz que nós temos que trabalhar não só pela comida que perece, mas nós temos que ter uma preocupação com a nossa vida espiritual. Porque se você não se preocupar com a sua vida espiritual, não há outro que vai se preocupar. Você tem que ter uma preocupação. Você está preparado para a vinda do Senhor? Você está preparado para a vida eterna? A gente vê a humanidade nesses últimos 2 anos de pandemia, como a humanidade ficou aterrorizada com a pandemia, todo mundo socado dentro de casa, é verdade ou não é, pessoal? A vinda do Senhor, meu irmão, vai ser muito maior do que isso daí. Só que não tem como se trancar dentro de casa. O Senhor virá para julgar os que andaram na presença dele, os que viveram no pecado e resolveram viver uma vida dissoluta sem a presença do Senhor. Nada passa diante dos olhos do Senhor. Um dia você vai estar diante daquele que sabe de tudo e que viu tudo que você praticou, o que eu pratiquei. E se você não trabalhar para a sua vida espiritual, você vai estar diante do trono do Senhor de mãos vazias, cheia de pecado, cheio de engano, cheio de coisa que o diabo lhe enganou, ou que você não quis ouvir a repreensão do Senhor para ter uma vida na presença de Deus. Tem pessoas que não querem ter uma vida na presença do Senhor, elas não aceitam a repreensão, elas não compreendem que tem que tomar uma posição certa na presença de Deus para que elas verdadeiramente herdem a salvação. Então Jesus ele chama a atenção daquele povo, que aquele povo não só deveria correr atrás de bens materiais, de alimento, de sustento material, mas eles tinham que se preparar para a eternidade. Você está preparado para a eternidade? Você está preparado para o dia do Senhor? Eu creio que Deus vai nos dar longos anos de vida, mas um dia, meu irmão, os longos anos de vida acabam. Até a rainha da Inglaterra, que eu pensei que não quer morrer, morreu essa semana. Pensei, vou primeiro que essa mulher, desde que eu nasci, essa mulher já era velhinha. Aí foi 94 anos, 95 anos, alguma coisa assim, né? Todo mundo vai. Toda aquela glória do velório, não estou criticando ela, toda aquela glória do velório não vale de nada, agora está na presença de Deus para ser julgada no último dia, se ela não aceitou Jesus como Salvador. A pessoa pode ser enterrada num caixão banhado a ouro ou de ouro puro, isso não leva ninguém à salvação. Né? O que leva a pessoa à salvação é arrependimento do pecado. A pessoa pode ser enterrada num caixão de papelão, se ela é salva, ela vai andar em ruas de ouro lá no céu. Foi o que Deus nos prometeu.
vai correr, não vai se fadigar, não sentirá dor, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, vai acabar. Agora, para quem morre sem Jesus, para quem morre sem salvação, ali haverá dor e ranger de quê? E ranger de dentes. Jesus, ele fala para trabalhar, para que nós venhamos a cada dia, minha irmã, meu irmão, nos dedicar mais em cuidar da nossa vida espiritual, amém? Aí ele continua dizendo aqui na palavra, versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que obra que é, pessoal? Que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Sabe que eles estavam querendo fazer comparação? Eles estavam querendo balizar, fazer comparação entre Moisés e Jesus. Quem é você? Moisés alimentou o povo 40 anos no deserto. Você fez 2 multiplicações, já quer ser maior do que Moisés? Tudo o pensamento deles eram coisas o quê? Materiais. E não era disso que Jesus falava. Não eram de coisas materiais. Quando você vem à igreja, você não vem aqui para Jesus te enriquecer, te fazer um milionário. Nós viemos à igreja para Jesus nos salvar, para Jesus nos libertar das garras do inferno. Amém, pessoal? Então, eles só ficavam fazendo comparações de coisas terrenas para coisas terrenas. Eles não compreendiam que Jesus falava de algo muito maior do que coisas materiais. E tem pessoas que não adianta. Por mais que você fala, se arrependa, sai do pecado, abandona isso. Não, eu sei de tudo isso, mas pastor, ora por aqui que meu casamento, pastor, ora por aqui porque é minha filha, pastor, não, ora aqui porque meu salário, a minha empresa, os meus negócios, ora não, isso aí depois eu resolvo com Deus. Vai ser difícil resolver com Deus no último dia, se não se resolver agora. Porque a Bíblia fala que depois da morte vem o quê? Diga, a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Depois da morte não vem a misericórdia é agora. A Bíblia diz depois da morte vem o juízo. E aí Jesus chega aqui, diz aqui no versículo 31. Olha o que eles dizem aqui no, o versos 30 depois do 31, olha o que eles dizem aqui questionando Jesus, os judeus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Aí, olha o que eles falam aqui. Olha como o pensamento deles só eram coisas materiais. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão, o que, pessoal? Eles não entendiam isso. Não, Moisés nos deu o pão do céu, aquele pão que chovia, o maná, né, que era uma semente, né? O maná era uma semente, que toda manhã o Senhor mandava, eles pegavam aquelas sementes, moíam ali, e ali eles faziam os seus alimentos, amém, pessoal? Jesus falava que o que Jesus estava ali, não era para alimentar a carne deles, não era para saciar os desejos da carne deles, mas Jesus estava ali para salvá-los da eterna condenação. Então Jesus fala que o Pai deu o verdadeiro maná, porque o Pai enviou Jesus para nos salvar. Quando eu entendo que Jesus é o meu Salvador, quando eu entendo que o Senhor veio para resgatar a minha alma, então eu entendo que eu preciso todos os dias me alimentar do pão que vem do céu, que é a palavra de Deus, amém, pessoal? E é esse pão que sustenta muitos crentes, muitos cristãos que passam lutas, que passam batalhas, são sustentados pela promessa de salvação, pela palavra de Deus. O seu sustento não está naquilo que você tem. O nosso sustento e o nosso amparo não está naquilo que a gente possui. O nosso sustento e o nosso amparo tem que ser a palavra de quem? Tem que ser a palavra de quem, pessoal? Tem que ser a palavra de Deus, ela que tem que ser o seu sustento, porque no dia que o teu pai te abandonar, tua mãe te abandonar, ou a esposa abandonar, o marido abandonar, ou que o mundo te abandonar, Deus nunca vai te abandonar, porque a palavra de Deus é o teu sustento em nome do Senhor Jesus. Se mantenha na presença do Senhor. Jesus, ele diz aqui então, no versículo 32, depois 34, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu,
mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao que, pessoal? Ao mundo. Jesus o tempo todo falando de salvação, e eles preocupados só com coisas, o que, pessoal? Materiais. Às vezes o tempo todo o Senhor está nos falando de salvação, mas nós às vezes estamos só preocupados no nosso momento de coisas materiais. Aí continua aqui no versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre o quê? Eles achavam que era ainda ali, esse pão é legal, hein? Esse verdadeiro pão que vem do céu me dá vida eterna. Pessoal, Jesus vai dar um pão para a gente, não morre nunca mais. Está quanto esse pão aí? Quanto que é esse pão? Você entendeu? Tem pessoas que só buscam coisas materiais, não estão preocupadas em crescer na presença de Deus. Não estão preocupados em amadurecer na fé, em se arrepender, em descer as águas do batismo, em levar uma vida com Deus. E aí Jesus diz assim no versículo 35, e Jesus lhe disse, eu sou o que, pessoal? Ele diz, eu sou o pão da... Aquele que vem a mim não terá, e quem crê em mim nunca terá. Você sabe o que é isso? É Jesus mostrando para nós, se nós formos verdadeiramente de todo o coração até Ele, nunca mais você vai passar necessidade na sua vida. Ele vai suprir o teu espírito com a presença dEle. A depressão vai sair, a amarração vai sair, a tristeza vai sair, os vícios vão sair, porque Ele vem e transforma aquele que permite ser transformado. Se eu meditar na palavra, se eu me arrepender dos pecados, se eu buscar a presença do Senhor, eu entendo da importância de ser alimentado e de ser sustentado por esse Deus. Amém, pessoal? Ele diz aqui na palavra, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, quer dizer, se nós formos até Ele, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá. Um dia eu vou explicar essa passagem aqui de uma forma mais alongada, né? Com mais entendimento. Jesus fala duas coisas importantes aqui. Se eu for até Ele, a decisão de me arrepender e de aproximar de Deus é de quem? É nossa. Você decide se anda com Deus ou não anda com Deus. Se faz o que é certo ou faz o que é errado. É nós que decidimos. Mas se eu for até Ele, abrir meu coração e dizer, Senhor, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu entendo que eu não dependo só de coisas materiais, mas eu dependo de salvação. Eu quero salvação. Eu quero me preparar para a vida do Senhor. Eu vou viver muito tempo na terra, mas o dia que eu fechar os meus olhos, eu estarei na Tua presença em nome de Jesus. E aí então o que acontece quando nós tomamos essa decisão? A primeira coisa que acontece quando tomamos uma decisão para andar com Jesus é o que, pessoal? Nos arrepender dos pecados. Porque se eu não me arrependo, continue praticando pecado, não há salvação. Então eu me arrependo do pecado, me aproximo do Senhor. Eu creio que existe uma vida eterna, porque Ele diz assim, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se eu crer nele, se eu crer no Senhor, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades em nome de quem? De Jesus. Minha irmã, meu irmão, deixe o Senhor suprir suas necessidades espirituais. Cuide da sua vida material, cresça na presença do Senhor, se alimente na palavra de Deus e você vai ver o Senhor também suprindo as suas necessidades materiais em nome de Jesus. Amém, pessoal? Aprendemos semana passada que Jesus falou, é verdade ou não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus queria é que aquele povo não fosse um povo materialista. Infelizmente hoje, ao longo dos anos que eu tenho pregado o Evangelho cresceu, mas hoje, existem nas igrejas, eu falo isso independente da placa ou denominação, pelo conhecimento que eu tenho do Evangelho, por tudo que eu tenho visto, muito mais pessoas materialistas dentro das igrejas do que espirituais, só preocupadas com as coisas materiais e não estão preocupadas com salvação.
só preocupadas com seu benefício próprio e não preocupadas em abandonar um pecado, um erro, para poder andar e viver em santidade na presença de quem? Porque muitas pessoas têm como careta, como pessoas chatas, aqueles que querem levar uma vida de santidade na presença do Senhor, como se Deus fosse permissivo ao pecado e ao engano na vida do ser humano. Não. Se eu quero salvação, eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Se você verdadeiramente quer ser sustentado pela palavra, você tem que se alimentar da palavra para que Deus lhe sustente e mude a sua história. Em nome de quem? Para encerrar, Jesus diz aqui na palavra 35 e a gente avança. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade daquele que enviou? Fazer você um milionário? Nossa, eu orei e Deus me deu as 6, dezena, não sei, não jogo, 6 dezenas da Mega Sena. Oh, Deus poderoso, esse é Deus, vou ficar milionário amanhã. Não, não foi para isso. Não foi para isso. Não é pecado prosperar. Mas Deus enviou Jesus, sabe para quê? Não foi só para ter sexta-feira da paixão e as pessoas inventarem de não comer carne na sexta-feira da paixão. Que isso é invenção, não está na Bíblia. E aí, olha para que Jesus veio, diz aqui, 39. A vontade do Pai, Jesus fala a vontade do Pai, que me enviou, é esta. 2 pontos. Que nenhum de todos aqueles que me deu, o que diz aí, pessoal? Se perca, mas que o ressuscite no último. Jesus fala o tempo todo de ressurreição, de salvação, ressurreição e salvação. Foi para isso que ele veio. Não veio só para nós expulsarmos os demônios do nome dele, que está também na Bíblia, para orar pela prosperidade. Ele veio para isso. Meu irmão, vou falar uma verdade aqui. Se você não almeja a salvação, o que você está querendo da sua vida? Após a morte. Não tem outro lugar. Jesus se preocupa com aquele povo que só pensava em coisas materiais e fala: eu vim para salvar vocês. Se vocês se alimentarem da minha palavra, eu vou sustentar. E no último dia eu vou ressuscitar vocês. Aí ele diz aqui na palavra, versículo 40, olha o que Jesus diz. Porquanto, novamente Jesus demonstra a vontade de quem? A vontade de quem Jesus demonstra aqui no versículo 40, pessoal? A vontade de Deus. Olha o que diz aqui. Porquanto, olha só, a vontade daquele que me enviou é esta. Novamente ele repete. Ele diz assim: que todo aquele que vê o Filho, que aceita Jesus, e crê nele, o que ele diz aí, pessoal? Tenha o quê? Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vai chegar o último dia em que os céus vão se romper. Como diz a palavra, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, e todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor vai nos ressuscitar para a vida eterna, aqueles que andaram, que se alimentaram e que aceitaram Jesus como Salvador. E muitos vão ressuscitar para a morte, para a perdição eterna. Meu irmão, vai ser muito sério esse dia. Jesus fala da ressurreição. E sabe o que acontece? O que acontece com muita gente hoje. Quando Jesus dá essa palavra, você sabe o que o povo fez? Começaram a murmurar. Tem gente que não gosta de palavras que faz a pessoa refletir se ela morreu hoje, para onde vai. Se você tivesse morrido hoje, onde você estava hoje, para onde você iria? Talvez não estava no pecado, estou dizendo isso. Mas para onde? Você tem certeza da sua salvação? Você sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles não falaram: Senhor, nós te aceitamos. Senhor, nós nos arrependemos. Senhor, eu abandono agora aqui o vício, a bebida, o cigarro, a prostituição, o adultério, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Eu abandono o pecado, Senhor, para andar na tua presença de verdade. Não. Eles começaram a fazer o quê?
Lê comigo o versículo 41. O que está escrito aí, pessoal? Vamos lá. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Quem é ele para falar desse jeito? Às vezes Deus nos usa para exortar a pessoa. Sabe que a pessoa às vezes sai da igreja falando? Ninguém me falou não. Mas sabe que às vezes o diabo coloca no coração das pessoas: quem é o pastor para falar isso de mim? Ou falar isso, ele não sabe que eu passo, eu preciso daquele negócio, eu preciso daquilo outro. É Deus que fala. Aí nós tomamos a decisão: ou murmuramos e continuamos servindo ao inimigo, ou nos arrependemos e nos preparamos para a eternidade com Cristo. Irmão, trabalhe pela vida eterna. Abandone o que é errado, anda na presença de Deus. Anda na presença do Senhor. Anda, porque vai valer a pena, porque no último dia, Deus não te trouxe na igreja para você se perder. Para você conhecer a verdade, para você conhecer a palavra do Evangelho, e depois a gente venha se perder, não. Hoje eu estava até conversando com o pastor, de pessoas que um dia estavam em igrejas e hoje manifestam demônio, até pastores, que se perderam, obreiros que se perderam, pessoas que eram membros de igrejas que se perderam, que hoje estão endemoniadas por aí, que a gente às vezes tem que expulsar demônio. Que dói no coração de um pregador é expulsar demônio de quem um dia já foi uma luz, um dia, que subiu num altar, que pregou o Evangelho, que fez obra de Deus, que fez algo de Deus, e por causa do pecado se afastou, e hoje estão endemoniados. Então vigia, trabalhe pela comida que é para a vida eterna, cuide da tua salvação, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração. Feche os teus olhos, vamos fazer juntos uma oração. Ore assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, estou na sua presença. Diga: Senhor, eu preciso me alimentar. Diga: todos os dias, do pão da vida. Diga: Jesus, Tu és o meu sustento, Tu és o meu alimento. Sem a sua palavra, sem a sua presença, diga: eu não sou nada, Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua presença. Diga: Senhor, me dá sempre desse pão, para que no último dia o Senhor possa me ressuscitar para a glória do Pai. Diga: Senhor Jesus, não deixe eu me perder nesse mundo, mas guarda a minha alma, Senhor. Guarda o meu espírito, Senhor, para o dia do Senhor, em nome de Jesus. Faz a sua oração agora. Sabe, meu Deus e meu Pai, muitas vezes as chateações, os problemas da vida, faz com que a gente venha se esquecer do propósito do Evangelho. Tem pessoas mudando o propósito, a finalidade do Evangelho. O Evangelho não é para as pessoas adquirir fortunas e riquezas nessa terra, mas é para o pecador se arrepender dos seus pecados, independente da sua classe social, condição social. Jesus, há tanta gente morrendo sem salvação, jovens, crianças, adultos, idosos, tanta gente morrendo nas drogas, nos vícios, tanta gente, meu Deus, se perdendo nesse mundo da promiscuidade, que essas pautas malignas ideológicas, que tenta negar a natureza que Deus deu, e que tem levado tantas pessoas caminhando para a eternidade sem Deus, e que quando a palavra é pregada, elas são contrariadas, meu Deus, não aceitam a palavra. Aqueles homens, aqueles judeus balizavam tudo só em acontecimentos de prosperidade, em coisas materiais. Eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz, porque a carnalidade que eles estavam era impossível de enxergar, que por várias vezes o meu Salvador falava a eles: vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna.
toda aquela geração morreu. Toda aquela geração já passou. Meu pai, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, estão passando. A nossa geração, dos nossos filhos e dos netos ou dos futuros netos, também vão passar. Mas a eternidade, meu Deus, ela vai permanecer. Porque morre o corpo, mas a vida é eterna. Nós decidimos agora. Assim como Jesus cobrava daquele povo uma decisão. Porque Jesus disse, porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus, minha irmã, meu irmão, se você verdadeiramente crê que Jesus veio para nos salvar, abandone o pecado mais rápido, em nome do Senhor Jesus. Porque o diabo está com sede da tua alma. O diabo está com sede da tua vida. Ele quer destruir você eternamente. Se arrependa, se volte para Deus. Jesus morreu, foi para nos salvar. Ele subiu à cruz levando os nossos pecados, levando os nossos erros. Você foi impactado pelo Evangelho para ter salvação. O Evangelho de Cristo não é comida, não é bebida, diz a palavra, mas traz o Espírito de Deus, gozo, paz e alegria, traz renovo, traz restauração. Deixa o Senhor restaurar o teu espírito. Deixa o Senhor restaurar a sua fé, a sua comunhão. Para de só frequentar uma igreja e aceite verdadeiramente Jesus como teu Salvador. Porque o dia que você aceitar verdadeiramente Jesus como Salvador, o Senhor vai mudar a sua história para a glória de Deus. O diabo não terá domínio sobre você. O pecado não terá domínio sobre a sua vida. O Senhor vai lhe libertar dos vícios, dos males, das opressões, da depressão, da tristeza, da angústia, porque o seu espírito será alimentado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que vai pela vida eterna, minha irmã, meu irmão. Você precisa alimentar o seu espírito. Você não pode ser pobre da palavra de Deus, pobre de uma vida oração, de uma oração fraca, pobre de uma vida espiritual fraca, que não lê uma Bíblia, que não ora, que não se consagra. Não, o Senhor chamou para viver as riquezas do Pai, para viver as riquezas da eternidade, minha irmã, meu irmão. Vamos viver muito tempo na terra, tenha paz, vamos viver muito tempo, mas um dia a eternidade vai chegar para todo mundo. Assim como chegou para os nossos pais, chegou para muitas pessoas que nós conhecemos. Mas que a sua partida, que a nossa partida seja uma partida cheia da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando fecharmos os olhos, nós não iremos sentir a morte. Nós iremos fechar os olhos e partir para a eternidade com o Pai. Ali não haverá choro, ali não haverá ranger de dentes, ali não haverá sofrimento. Oh, meu irmão, ali não haverá morte, ali só haverá alegria. A Bíblia diz, correrão e não se cansarão. Se prepara, há um céu preparado para aqueles que andam na presença do Senhor. A eternidade foi preparada para mim e para você. Uma eternidade com Deus, uma vida de salvação com Ele, minha irmã, meu irmão. Não há de se comparar. Lá haverá ruas de ouro, correrão e não se cansarão. Lá não haverá morte, lá não haverá choro. Está escrito na palavra, minha irmã, meu irmão. Se prepara para o dia do Senhor. Não deixe as coisas do mundo, o mundanismo entrar em você, mas permaneça firme na santidade, permaneça firme na presença do Senhor, para que você esteja preparado para o último dia. Senhor Jesus, olha para dentro de nós e não deixe o pecado nos afastar da Tua presença. Não deixe o pecado nos afastar, Senhor, mas nos santifica nessa noite. Nos consagra nessa noite. Fala para Deus se consagrar. Fala, Senhor, consagra a minha vida. Fala, Senhor, eu quero me alimentar do pão da vida, porque Tu és o meu pão, Tu és o meu alimento, Tu és o meu sustento, Senhor. Faça do Senhor o Teu sustento, minha irmã. Ele é o Teu pão, Ele vai te sustentar, Ele vai te sustentar, Ele vai te amparar, Ele vai te guardar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, o Espírito Santo de Deus, vem nessa noite, Senhor, restaurar o nosso espírito. Vem nessa noite restaurar a nossa comunhão.
Fala com Deus, meu irmão. Volta ao primeiro amor, minha irmã, meu irmão. Fala para Deus, Senhor, eu quero te encontrar nessa noite, em nome de Jesus. Quero estar nesse lugar, neste lugar. É verdade, Senhor. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. É verdade, Senhor. Em tua presença, Senhor Jesus. Com os olhos fechados, diga: em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. É na presença dele. Jesus. Esse é o momento de se alimentar. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Permanecer em teu amor. Em tua presença. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Oh, entra na presença do Senhor, igreja. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. É isso que você precisa, minha irmã. É isso que você precisa, meu irmão. É isso que nós precisamos, Senhor. É na tua presença, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. É na tua presença, Senhor, aleluia. Senhor, Oh, Senhor. em tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. Vai para a presença do Senhor, minha irmã. Vai para a presença do Senhor, meu irmão, se renova. Fala com Deus, dá glórias a Deus agora, glorifica o nome do Senhor. Se renova, abre o teu coração, sai da geladeira, vem para o fogo do Espírito Santo. Vem se renovar na presença do Senhor. Oh meu Deus, nos renova, Pai. Nos fortalece, Senhor. Levanta uma igreja forte, um povo cheio da Tua presença, um povo cheio de fé, que está preparado para a vinda do Senhor, que não busca só as coisas da terra, mas também uma vida na Tua presença, Senhor, que trabalha pelo pão que não perece. Trabalha, minha irmã, trabalha pelo pão que não perece. Seja sustentado pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos da palavra do Senhor. Oh Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, vem nessa manhã e nos renova, vem nessa noite, meu Pai, e nos renova nessa noite para a glória do Teu nome. Vem nessa noite e nos restaura para a glória do Teu nome, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Recebe o renovo de Deus, minha irmã, recebe o renovo de Deus, meu irmão. É o seu momento, é a hora que você precisava. Você andava fraco na fé, se fortalece na presença do Senhor agora. Vem, vem, Espírito Santo, tem liberdade sobre essa igreja, tem liberdade sobre o Teu povo, meu Pai. Oh, aleluia. Eu quero estar. Oh, aleluia, 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 Senhor. Neste lugar. Verdade, Jesus. Onde o poder não me corrompa. Onde o poder não me corrompa. Riquezas não me seguem. Verdade, Jesus. Eu quero estar. Eu quero estar neste lugar,
onde o mundo não me atraia, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. É verdade, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor. Cante, igreja. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito. Santo Espírito, Eu me rendo ao teu agir, Senhor. eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é, meu anseio é permanecer em teu amor, em em tua presença, Senhor. Erga as mãos e diga: em tua presença. Aleluia. Senhor, Em tua presença, Senhor. em tua presença. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Verdade, Pai. Oh, aleluia. Senhor, Em tua presença. em tua presença. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo Espírito, Eu me rendo, Senhor. eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é Permanecer em teu amor. permanecer em teu Vem, Espírito Santo de Deus. em Oh, tua aleluia, aleluia. presença, Em tua presença, Senhor, em tua presença, em Senhor. tua presença, É o que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. em tua presença, Senhor, em tua presença. Levanta suas mãos em tua, diga, em tua Presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Jesus. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Senhor, que a sua presença venha nos renovar. Precisamos nos alimentar do pão que é para a vida eterna, Senhor. Ore assim comigo, igreja. Diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Diga com fé, diga, Senhor Jesus. Eu preciso, Pai, da sua presença e do seu sustento em minha vida, em nome de Jesus. Quem crer, diga amém. Vamos aplaudir Jesus para a glória de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.